Olá, boa noite. Boa noite. Cantor Gustavo Diniz morre em queda de avião em Sergipe. As causas do acidente estão sendo investigadas. Depois de atos a favor do governo, a semana de votações importantes em Brasília. Consórcio apresenta proposta para o Rio de Janeiro sediar GP de Fórmula 1. São Paulo defende corrida em Interlagos. Silvio Berlusconi é eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu. O cantor Gabriel Diniz, que ficou conhecido pela música Jennifer, morreu hoje em um acidente aéreo. O avião em que ele estava caiu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Piloto e copiloto também morreram. Poucas horas antes do acidente, o cantor postou nas redes sociais um texto agradecendo a recepção que recebeu no show de ontem, em Feira de Santana, Bahia. Ele escreveu que era uma alegria voltar à cidade. A aeronave que levava Gabriel Diniz e mais 2 pessoas saiu de Salvador com destino a Maceió. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em um local de difícil acesso. O cantor estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário de 25 anos da namorada. A aeronave é um monomotor com capacidade para 4 pessoas. Segundo a Agência de Aviação Civil, o avião estava em situação regular, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Gabriel Diniz tinha 28 anos e nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele ficou conhecido no ano passado com a música Jennifer. O hit ficou em primeiro lugar em várias plataformas de streaming e alcançou milhões de visualizações no YouTube. Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo para apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes protestaram a favor das aprovações da reforma da Previdência e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Os atos foram registrados em ao menos 156 cidades, além do Distrito Federal. Milhares de pessoas estiveram nas ruas neste domingo para defender o governo federal. As cores verde e amarelo se destacavam na multidão. Muitas pessoas carregavam a bandeira do Brasil. Nos cartazes, palavras de ordem. Todos os estados e o Distrito Federal registraram manifestações a favor do governo. Os protestos aconteceram em ao menos 156 cidades. No Rio de Janeiro, os apoiadores se concentraram na praia de Copacabana. Os protestos foram convocados por movimentos exigindo que o Congresso acelere a aplicação das reformas promovidas pelo governo Bolsonaro. Até agora, na presente data, hoje, eu apoio todas as medidas que o governo colocou, tendo em vista que nós estamos em uma recuperação econômica, então é preciso estancar a sangria para depois pensarmos em desenvolvimento, pensarmos em qualquer outro tipo de coisas a serem feitas pelo governo. Em Brasília, no Distrito Federal, os manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios. A concentração deles foi em frente à Biblioteca Nacional de Brasília e contou com trio elétricos. Já em São Paulo, carros de som foram espalhados na principal avenida da capital paulista. Na pauta dos protestos, a defesa da democracia, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência. E esse centrão está passando dos limites, porque estão emperrando todas as pautas que deverão chegar à reforma, né? O presidente Bolsonaro não precisa do apoio, ele foi eleito, ele já tem o apoio da população brasileira. O que nós estamos pedindo hoje aqui é que o Congresso trabalhe, que as instituições caminhem com o Brasil para a frente, é isso que nós precisamos. Os manifestantes também defenderam a medida provisória 870, que reduziu o número de ministérios. O 870 é uma pauta justa, redução do ministério, né? Que o governo tem muito gasto com o ministro desnecessariamente. Olha, eu não estou aqui a favor do presidente Bolsonaro, eu estou aqui a favor do Brasil. Eu estou aqui porque eu acredito que a reforma da Previdência é muito importante para todos nós. Os manifestantes se posicionaram a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e criticaram as pautas radicais como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O mais importante é defender os projetos sem interferir no Estado democrático de direito. Nós não somos de maneira nenhuma radicais, muito pelo contrário, a gente preza as instituições, a gente acha que as instituições têm que ser fortalecidas
Nós temos problema, sim, com algumas pessoas que compõem as instituições. Alguns juízes que, ao nosso ver, não representam o Brasil, alguns deputados que não representam o Brasil. Mas as instituições têm que ser mantidas fortes. E isso, inclusive, é um objetivo do governo. O governo não quer enfraquecê-las. Precisamos ter instituições fortes, porém a favor do Brasil. E depois dos atos em todo o país, o presidente Jair Bolsonaro disse que a população ainda acredita no futuro do Brasil e que os políticos precisam corresponder a essa confiança. O presidente Jair Bolsonaro participou de um culto religioso no Rio de Janeiro e lá falou sobre as manifestações. Ele disse que o povo foi para as ruas de forma pacífica a favor do governo, para mandar um recado para quem ainda defende a velha política. Uma manifestação espontânea, uma pauta definida, com respeito às leis e às instituições, mas com firme propósito de dar um recado àqueles que teimam com velhas práticas, não deixar que esse povo se liberte. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu que o Brasil caminha cada vez mais para o amadurecimento de sua democracia e que os brasileiros foram às ruas para cobrar ações políticas, entre elas a reforma da Previdência. De volta a Brasília, ele cumprimentou apoiadores e falou com os jornalistas. Não houve nenhum incidente. Foram pedir aquilo que todos querem, né? O povo está com o senhor, presidente. Paz, democracia, liberdade, responsabilidade. E vamos negociar o futuro dessas crianças aí, nada mais. E na capital federal, a semana começa com a expectativa de votações importantes. Câmara e Senado analisam medidas provisórias, em especial as que precisam ser votadas até o dia 3 de junho para não perderem a validade. Na lista está a reforma administrativa, que altera o número de ministérios e que muda o COAF de pasta. A votação no Senado está prevista para esta terça-feira. Na comissão especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, esta é a última semana de audiências públicas para ouvir especialistas sobre o assunto. E na próxima quinta-feira termina o prazo, que já foi prorrogado na semana passada, para que os parlamentares apresentem emendas, que são sugestões de mudanças para o texto que veio do governo. Até agora já foram apresentadas 54 emendas. A previsão é que a reforma seja votada na Câmara até o dia 15 de junho. O empresário Eike Batista foi condenado hoje pela Comissão de Valores Mobiliários a pagar uma multa de 536 milhões de reais por usar informações privilegiadas para lucrar no mercado de ações. Eike Batista também é acusado de manipular preços quando era acionista controlador da OGX Petróleo e Gás. A decisão unânime da comissão ainda proibiu o empresário de atuar por 7 anos como administrador de companhia aberta ou no Conselho Fiscal. Segundo a investigação, o empresário vendeu em 2013 ações da OGX no valor de 197 milhões de reais, baseado em informações sobre as dificuldades de exploração de petróleo que a própria empresa tinha em alguns campos. Eike negou as acusações e disse que a venda foi para quitar obrigações contratuais. A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, responsável por fiscalizar e regular o mercado de ações no país. O sítio de Atibaia, que provocou a segunda condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, poderá ser vendido. Hoje, o Ministério Público Federal no Paraná disse que é favorável à venda do imóvel, atendendo a um pedido do empresário Fernando Bittar. A propriedade está no nome dele. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que ele recebeu R$1 milhão em propina para as reformas do imóvel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a venda de ativos da Petrobras. A liminar paralisou a venda de refinarias, de uma unidade de fertilizantes e de uma transportadora de gás. Só a transportadora tinha sido vendida por R$8 bilhões para um grupo da França. Fachin entendeu que deveria haver uma autorização legislativa para a venda. A Petrobras informou que vai recorrer. A ministra do STF, Rosa Weber, determinou que o ex-deputado federal Paulo Feijó comece a cumprir a pena em casa.
Feijó foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está em tratamento para combater um câncer. O ex-deputado federal Paulo Feijó foi condenado em 2017. Terá que cumprir 12 anos e 6 meses de prisão. Por causa do estado de saúde debilitado, a defesa tentou adiar o início do cumprimento da pena. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, considerou que há justificativa, neste caso, para converter o regime fechado para domiciliar e determinou que Feijó comece a cumprir a pena em casa. Ele terá que usar uma tornozeleira eletrônica e só poderá sair para ir ao médico desde que a necessidade de fazer a consulta seja justificada. De acordo com a decisão do STF, a prisão domiciliar vai ser supervisionada por uma vara de execuções do Rio de Janeiro. Paulo Feijó foi julgado e condenado no caso conhecido como a máfia dos sanguessugas, revelada em 2006. Os parlamentares envolvidos superfaturavam as compras de ambulâncias e equipamentos médicos. Depois recebiam propina desviada dos caixas das prefeituras. Feijó foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-deputado terá que fazer uma nova avaliação médica daqui a 6 meses. A Procuradoria-Geral da República concordou com a prisão domiciliar de Paulo Feijó. O governo abriu hoje inscrições para preencher 2.212 vagas no programa Mais Médicos. Os profissionais serão selecionados para trabalhar em quase 1.200 localidades, incluindo áreas indígenas, e vão atuar no atendimento primário à saúde. Os médicos podem ter registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do país. A inscrição tem que ser feita pela internet até quarta-feira, dia 29. Nos dias 6 e 7 de junho, será a vez de indicar pelo sistema do Mais Médicos o local onde o profissional quer trabalhar de acordo com a disponibilidade de vagas. Na primeira fase, 19% dos profissionais desistiram de atuar no programa. A Agência Nacional de Mineração informou que a movimentação da parede da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, chegou a 20 centímetros em alguns pontos. A estrutura fica a 1,5 km de uma barragem. Por isso, o Corpo de Bombeiros mantém militares de prontidão na cidade. Se a barragem se romper, a estimativa é de que a lama e os rejeitos de minério de ferro que escoarem atinjam a cidade em cerca de 1h30. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil afirma que nas simulações a população conseguiu abandonar as áreas em menos de 1 hora. A Vale está montando uma estrutura para bloquear o avanço da lama. Em Manaus, 15 pessoas morreram ontem durante uma briga de detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage. Os tumultos aconteceram em 2 pavilhões do complexo durante o horário de visitas. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a situação foi controlada em pouco tempo, o que evitou uma tragédia ainda maior. Não houve registro de fugas e nem agentes penitenciários mortos ou feridos. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, não foi rebelião, e sim uma briga de internos. Uma investigação foi aberta para determinar as causas da briga. Segundo o coronel, nunca havia acontecido mortes durante visitas. Em janeiro de 2017, essa prisão foi palco de uma rebelião que durou quase 20 horas e deixou 56 mortos, em um dos maiores massacres do sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil presos. Silvio Berlusconi foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu. O ex-primeiro-ministro da Itália prometeu renovar os laços da União Europeia com a Rússia. O bilionário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que se lançou há 25 anos no cenário político, agora foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu. Segundo o jornal La Stampa, o magnata das comunicações, com 82 anos e problemas de saúde, preparou-se a seu modo para esta nova missão e comprou uma mansão em Bruxelas. Seu partido, Forza Itália, faz parte da família do PPE, um conjunto de siglas da direita a favor da Europa, e reivindica a presidência da Comissão Europeia, o principal cargo em jogo. Berlusconi prometeu renovar os laços da União Europeia com a Rússia de Vladimir Putin, seu grande amigo.
A última vez que Berlusconi se apresentou foi nas eleições gerais de 2018, quando seu nome liderou a lista do seu partido. Ele estava inelegível por fraude fiscal desde 2013, ano em que teve de deixar o Senado. Ele foi considerado pela Comissão Antimáfia do Parlamento italiano como um dos candidatos não representáveis nas eleições europeias, em razão de seus inúmeros problemas jurídicos. Os resultados parciais das eleições europeias apontam que o parlamento vai ficar mais fragmentado nos próximos 5 anos. Os partidos tradicionais devem perder espaço para siglas nacionalistas, liberais e verdes. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Pela primeira vez na história, o total de assentos conquistados pelos partidos tradicionais não chegará à metade do parlamento. Os partidos eurocéticos conseguiram melhorar o desempenho. Já os liberais pró-europeus conquistaram vitórias importantes e devem se aliar aos partidos mais tradicionais em algumas questões. Além deles, os partidos verdes surpreenderam em países como a Alemanha e devem fazer frente aos nacionalistas, que costumam ser céticos em relação ao papel da União Europeia quanto à questão ambiental. Eleitores dos 28 países do bloco participaram da votação que começou na quinta-feira e durou 4 dias. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi novamente a um tribunal de Buenos Aires. A segunda audiência foi dedicada à leitura das acusações contra ela e outras 12 pessoas. Kirchner, de 66 anos, tem vários processos abertos por suspeita de corrupção e 5 pedidos de prisão preventiva. Ela é acusada de ter liderado uma associação para favorecer o empresário Lázaro Baez em concessões para obras viárias na província de Santa Cruz. O julgamento acontece em paralelo à campanha eleitoral em que Kirchner concorre à vice-presidência do país. 4 pessoas foram presas na França após a explosão que deixou 13 feridos em Lyon. Um deles é suspeito de ser o responsável pela detonação. Os outros são seus pais e um amigo. O suspeito é um argelino de 24 anos, estudante de ciência da computação, sem antecedentes criminais. Uma bomba foi colocada na frente de uma padaria na esquina de 2 ruas de pedestres movimentadas do centro histórico da cidade, que fica no sudeste da França. Na Áustria, o primeiro-ministro Sebastian Kurz perdeu uma votação de desconfiança e foi destituído. O partido dele tinha uma aliança com uma força política de extrema-direita, o Partido da Liberdade. Mas esse acordo se rompeu depois que um vídeo de uma reunião em Ibiza revelou o ex-líder do partido propondo contratos públicos em troca de apoio financeiro russo. Kurz, de 32 anos, teve a liderança do país durante 17 meses. Agora, o presidente vai nomear um novo premier até setembro, quando devem acontecer novas eleições. O corpo da atriz Leide Francisco foi cremado hoje no cemitério da Penitência, no Caju, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela morreu no sábado aos 84 anos por causa de complicações pós-operatórias. Leide Francisco fraturou o fêmur enquanto passeava com seus cachorros no Rio de Janeiro. Ela ficou internada em um hospital carioca desde o dia 28 do mês passado. Fez uma cirurgia, mas não resistiu às complicações. Leide Francisco teve uma carreira de sucesso no teatro, cinema e televisão. Participou de vários trabalhos de destaque, como Jerônimo, o Herói do Sertão, e Escrava Isaura. O último trabalho da atriz foi este ano no filme Goitacá, que conta a história de 2 tribos indígenas. Os representantes do consórcio que venceu a licitação para construir um autódromo de Fórmula 1 no Rio de Janeiro entregaram a proposta oficial nesse fim de semana. Eles foram a Mônaco para um encontro com diretores do grupo Liberty Media, dono da Fórmula 1 desde o fim de 2016. Só que o acordo ainda não está fechado. Tanto o prefeito quanto o governador de São Paulo garantem que a Fórmula 1 vai continuar em Interlagos. O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 só acontece em novembro. Será a penúltima prova da temporada, mas o seu Nelson já está a postos no grid de largada. A corrida dele será por passageiros. Ele trabalha há 30 anos em um ponto de táxi próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.
E nos dias de competição, os lucros dele aumentam em até 30%. Então, em época de corrida, o senhor corre mais que os pilotos? Não, eu vou tentar acompanhar eles, mas não dá não. Mas a possibilidade de São Paulo deixar de sediar a prova em 2021 já tem preocupado o seu Nelson e muita gente que trabalha no entorno do autódromo. Vai prejudicar muita gente. Além dos taxistas, outro pessoal que prejudica muito, né? Há 30 anos, o GP Brasil de Fórmula 1 é realizado na capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro declarou que a partir de 2021, quando acaba o contrato, a prova deve ir para o Rio de Janeiro. O novo autódromo será construído em Deodoro com recursos da iniciativa privada para substituir Interlagos. São Paulo, como já havia participação pública, uma dívida enorme, tornou-se inviável a permanência da Fórmula 1 lá. Então vieram para o Rio de Janeiro. Essa é a famosa curva do S do Senna. Além dos carros que passam por aqui, a Fórmula 1 também acelera a economia da cidade. A estimativa é que no ano passado a corrida trouxe para os cofres de São Paulo 334 milhões de reais, superando outros eventos importantes, como por exemplo o Carnaval e também o Réveillon. No entorno tem muitas famílias ali empreendedoras que esperam justamente por esse grande evento, né? Vamos pensar ali, são 10 milhões de empregos, 10 mil empregos, na verdade, gerados de tanto empregos diretos quanto empregos indiretos. Então, quer dizer, é muita coisa, é muita perda para a gente. A rede hoteleira deve ser uma das mais prejudicadas caso ocorra a mudança de local da prova. Em períodos normais, a ocupação dos hotéis em São Paulo é em média de 57%. No fim de semana da Fórmula 1, esse índice salta para 91%. O comércio também deve sentir os impactos. O presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo ressaltou a importância do evento no calendário econômico da cidade. Tanto as pessoas brasileiras que vêm para o evento, como aqueles que vêm fora do país, eles consomem bem. Então, com certeza absoluta, a área de comércio e serviços será muito prejudicada. O setor de eventos e entretenimento é outro que pode retrair. Esse músico afirma que no período de Fórmula 1, os convites para apresentações aumentam bastante para os turistas estrangeiros. Perde bastante. Não vou mentir, eu que sou fã de Fórmula 1, é muito triste, né, para a questão dos fãs e também para empreendedores, pessoas que vivem disso. Então, cara, vai ser muito ruim. E até alguns pilotos defendem Interlagos. Gabriel Casagrande e Marcel Coletta correm na categoria Stock Car. Eles já disputaram diversas provas no Autódromo Paulista e garantem que a estrutura do local favorece tanto o público quanto os competidores. É um autódromo espetacular, é o único padrão FIA que a gente tem aqui no Brasil para receber a Fórmula 1. É uma pista bem técnica, bem difícil. Uma pista que ela tem retas muito grandes, curvas de alta e curvas de baixa. Isso dá para a gente uma possibilidade de mexer mais no carro e de ter mais ultrapassagens na corrida. Então é uma pista muito técnica e que sempre dá um show muito legal para o público pelo fato de ter bastante ultrapassagens. Para os pilotos, além da importância econômica, há um outro detalhe que não tem preço: a história de Interlagos. Estar em um local onde já correram nomes como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e principalmente Ayrton Senna. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.